Aí, agora vai dar certo, hein? Vê aí como que tá se o meu áudio está saindo bem no Insta. E tá funcionando. A gente vai funcionar. Beleza. A gente vai ficar aqui no Insta, no celular e pelo computador no YouTube, tá bom? O áudio está saindo. Então tá bom. Então bora começar aqui a nossa aula sobre educação integral. Nesse programa Sala dos Professores, eu ensino professores a atraírem a atenção dos alunos melhor que a internet. E eu quero saber o que você sabe sobre esse tema educação integral. O que você pensa sobre ele? Será que educação integral é educação de todos? A educação integral, na verdade, é a educação do ser, do todo. Ou seja, é a educação que desenvolve o aluno ou o ser humano globalmente, integralmente. Então, é uma educação integral, ela para desenvolver integralmente ou globalmente os alunos, é preciso que desenvolva outras áreas, não só cognitivas, mas a cognitiva está junto. A cognitiva, quando a gente fala cognitiva, está relacionado com o conteúdo. Mas outras áreas também serão desenvolvidas com a educação integral, a social, a emocional e a física. Então, a educação integral engloba 4 áreas: a educação cognitiva, social, emocional e física. Beleza? A educação integral é ensinar e aprender os conteúdos da matéria, do componente curricular, enquanto se desenvolve as competências e habilidades sociais, como pensamento analítico, crítico, criativo, como flexibilidade, resiliência, empatia, resolução de problemas. E é por isso, prof, que no passo 4 do método PAP, que é o método Plano de Aprendizagem com Propósito, este passo é dedicado às competências socioemocionais, importantes para os alunos, e foi estruturado esse passo ou as competências socioemocionais em 5 grandes áreas de competências, que são autoconhecimento, autogestão, habilidades sociais, consciência social e tomada de decisão. Muito bem. Então, resumindo, quando nós incluímos no nosso planejamento de aulas os objetivos de aprendizagem, que na maioria das vezes está relacionado ao conteúdo, certo? Mas incluímos também no nosso plano a aprendizagem socioemocional, nós estamos caminhando para uma educação integral, para o desenvolvimento completo dos alunos. Mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Muito se confunde entre educação integral e educação em tempo integral. Você já ouviu essa confusão? A educação integral não é simplesmente estender o tempo de permanência dos alunos na escola, na instituição de ensino ou o tempo dos estudos, mas sim ensinar cálculo numérico, ensinar matemática, pressão atmosférica, enquanto os alunos passam por situações que aprendem também empatia, resolução de problemas, respeito e cooperação. Isso significa que durante uma aula tradicional de matemática, de ciências, de qualquer outra matéria, os professores também direcionam a atenção dos alunos para aspectos socioemocionais relevantes. Esse processo
de aprendizagem socioemocional, que tem a ver com trocas, que tem a ver com autoconhecimento, e crianças e adultos aprendem a gerenciar as suas emoções, definir e alcançar objetivos, ter tomadas de decisões responsáveis, sentir e demonstrar empatia pelos outros e também estabelecer e conservar relações. Só isso. Por que é tão importante nós falarmos desse assunto, educação integral? A sua importância vai muito além do ensino acadêmico, do ensino de conteúdos, da transmissão de conhecimento. Vai muito além disso, abrange a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e preparados para os desafios da vida. Os professores que praticam a educação integral nas suas salas de aula ajudam os alunos a construírem uma base sólida para o sucesso tanto na escola quanto na vida pessoal e profissional. Eles orientam os alunos a desenvolverem habilidades, como eu disse, de empatia, colaboração, pensamento crítico, que são essenciais para a nossa vida, é ou não é? Quais são os riscos e as consequências de não promover essa educação integral? Será que tem algum risco e consequência? Tudo tem, né? Tudo tem. Às vezes eu olho para lá porque eu estou no YouTube também, tá bom? Estou no computador. Então, os riscos que eu vou falar, eles são reais e a gente está vivendo isso. Os riscos de não se promover uma educação integral não é uma possibilidade. Nós já temos isso nas nossas escolas e nas nossas instituições de ensino. Talvez os riscos eles já tenham virado resultados. E que riscos são esses? De alunos com lacunas profundas na sua formação, que podem afetar a sua capacidade de interagir socialmente, de lidar com adversidades, de lidar com frustrações ou trabalhar em equipe de uma forma colaborativa. Os alunos eles não conseguem lidar com na resolução de conflitos e realizar tomadas de decisões responsáveis. Ou seja, tomada de decisão são escolhas assertivas. Esses são os riscos que talvez já sejam resultados. E quais são as consequências desses riscos? De não promover uma educação integral nas nossas salas de aula, nas nossas escolas. Qual que são as consequências? O baixo desempenho acadêmico na escola, e não quer dizer, eu não falo somente de notas quando eu falo de baixo desempenho, eu estou falando de dificuldades de aprendizagem, dificuldades ou problemas de relacionamento, dificuldades no mercado de trabalho, não saber lidar com questões também pessoais. Olha como isso reflete não promover uma educação integral nas nossas salas de aula, nas nossas escolas, nas nossas instituições de ensino, como reflete para além dos muros, para além do desempenho acadêmico, para além dos comportamentos no mercado de trabalho, mas também envolve questões pessoais. Não saber gerenciar essas questões. Prof, você ouviu de verdade essas consequências que eu falei para você? Como elas são graves, muito graves. E aí eu me pergunto, e talvez essa seja uma pergunta sua, para
Para onde está indo os nossos esforços como professores? De preparar a aula, de usar metodologias ou estratégias de ensino, de querer usar tecnologias top das galáxias, que agora eu passei a chamar de metodologia e tecnologia Elon Musk, ou seja, de última geração mesmo. Você se esforça para estudar, para entender essas metodologias, essas tecnologias. Você se esforça para levar algo diferente para suas aulas. Você se esforça para preparar tudo isso e muitas vezes você troca o seu tempo em família para planejar suas aulas de uma forma de levar coisa diferente. É ou não é? Muitas vezes acaba acontecendo isso, seus momentos de descanso, a sua cabeça não para em querer levar coisa diferente para tentar chamar a atenção dos alunos, atrair para eles aprenderem algo diferente. Mas aí, o que acontece muitas vezes? Os resultados não vêm. Os resultados que você e os seus alunos esperam não vêm. E as consequências que eu falei, não tem ser humano que aguente. Por isso que você fica frustrada e frustrado, por isso que você fica cansado. Prof, note uma coisa, ó. E esses sentimentos não estão relacionados ao tempo ou à falta de tempo, que é muito, muito comum. Eu não tenho tempo, me falta tempo. Então, a sua frustração e o seu cansaço não tem a ver com o tempo, mas com os resultados que você e os seus alunos não estão tendo. O que não estão conseguindo ver esses resultados. Por quê, prof? É aí que entra a educação integral. A educação integral, ela não olha só para o conteúdo. A educação integral olha para o ser. Quando eu falo em metodologias, quando eu falo em estratégias, em tecnologias, em plataformas, em inteligência artificial, em top das galáxias, em Elon Musk, eu quero dizer tecnologia educacionais de última ponta, de última geração, quando eu foco só nisso, no meu planejamento e nas minhas aulas, eu perco a conexão com os meus alunos. E quando eu perco isso, eu perco a educação integral. Mesmo se o meu objetivo fosse desenvolver os meus alunos como um todo, globalmente, completo, integralmente, se eu focar em ferramenta, eu não vou conseguir, de fato, uma educação integral. Eu não vou conseguir promover, eu não vou conseguir praticar nas minhas salas de aula. Então, a educação integral é importante que foque nessas duas coisas, no conteúdo, mas também no ser que está na tua frente na sala de aula. Qual que é o melhor momento para você incluir o desenvolvimento integral nos alunos? Qual que é o melhor momento? O melhor momento foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje. Aí você vai falar, não, Larissa, mas hoje não, vai ser amanhã, porque hoje eu não tenho mais aula. Aí que você se engana. Começa hoje com o seu planejamento. Então, o primeiro melhor momento para você começar a educação integral na sua sala de aula foi ontem e é hoje o segundo melhor momento. Então, comece. Comece a pensar em articular como que você vai desenvolver nos alunos o currículo, ou seja, o conteúdo, e enquanto desenvolve também ou promove o desenvolvimento dessas competências socioemocionais que eu mencionei. E tem alguma vantagem para você, prof, isso? Será que a educação integral tem alguma vantagem para professor? Porque a gente foca muito no aluno e para o professor. É claro que tem. É claro que tem. Quando você promove na sua sala de aula uma educação integral, você tem uma outra sala de aula, um outro comportamento dos alunos.
um comportamento que muda completamente, um comportamento de respeito. Os alunos passam a se valorizar e valorizar também o conhecimento que estão recebendo de você. Você sente que vale a pena acordar todo dia de manhã e ver os seus alunos. Porque o que a gente mais ouve de alguns professores aí, que não quer nem ver aluno, não quer nem ver aluno. Você já viu vários memes aí na internet que quando o professor está de férias, ó, meu Deus, que encontra um aluno, meu Deus, não quer nem ver, se esconde assim, ó, se esconde atrás da samambaia, para o aluno não ver o professor. É a falta de olhar, é a falta de olhar para o ser. Então, quando você tem promove essa educação integral na sua sala de aula, o ambiente muda completamente. O comportamento dos alunos mudam porque o seu comportamento mudou. Entende, professor e professora? Não são coisas separadas. Não tem como separar. São coisas atreladas, conectadas. Os alunos nos mimetizam muito e somos espelhos muitas vezes deles, né? Então, a gente tem que verificar como está o nosso comportamento em sala de aula, como que eu estou promovendo esse olhar para os meus alunos, como que eu estou promovendo essa educação integral, porque eu vou também ter um reflexo deles. Você vai conseguir se conectar muito mais com os seus alunos, genuinamente, você vai conseguir entender as suas necessidades, as necessidades dos alunos. Você vai poder criar na sua sala de aula um ambiente acolhedor, um ambiente seguro para trocas. Não é demais o que a educação integral é capaz de fazer? Nosso maior objetivo, professor, nosso maior objetivo como educadores, quando eu falo educadores, eu englobo os gestores também. Nosso maior objetivo como educadores é aprender a nos transformar em pessoas cada vez mais humanas, sensíveis, afetivas e realizadas. De nada adianta saber muito intelectualmente se não aplicamos o conhecimento em nossas vidas, se não nos tornamos pessoas mais equilibradas, se não trabalhamos para um bem comum. Esse é o nosso maior objetivo como educadores, é ou não é? E o nosso segundo maior objetivo é ver o crescimento e a evolução dos alunos, ver a transformação dos alunos, ver a transformação de seres humanos do bem. E é isso que a educação integral promove. E você pode me perguntar, mas eu quero saber como é que eu posso fazer isso? Eu já entendi a proposta, eu já entendi a importância. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou te falar como que você pode fazer. Eu trouxe aqui para você alguns passos, mas antes eu tenho que falar alguns erros que talvez alguns professores estejam cometendo ao tentar desenvolver os alunos integralmente. Eu trouxe 3 erros aqui para vocês. O primeiro erro comum é tentar implementar muitas mudanças ao mesmo tempo. Vai revolucionar a sala de aula. Isso é o erro número 1. E muitas vezes, quando se quer fazer muitas mudanças ao mesmo tempo, é porque não tem, de fato, um plano claro para isso. Então, o primeiro erro é você começar com pequenas mudanças, tendo suporte para isso e apoio para isso. Então, começa com pequenas mudanças na sua sala de aula
e vai expandindo para outros colegas, para outras extensões dentro da escola. O outro erro é não considerar as necessidades dos alunos, não considerar as individualidades dos alunos, padronizar todo mundo, nivelar todos os alunos. Todos aprendem as mesmas coisas, têm que aprender as mesmas coisas, têm que aprender no mesmo ritmo, têm que aprender do mesmo modo. Isso é um segundo erro. O terceiro erro, quando se tenta promover a educação integral, é que os professores podem falhar. Isso é comum, falhar. Errar, tudo bem, você tenta aplicar e aí você erra e você pode se frustrar. Continue tentando. O terceiro erro é você tentar e parar no primeiro obstáculo que você encontrar. Tente implementar aos poucos, incluir aos poucos nas suas aulas as competências socioemocionais. Eu sei que muitos professores têm dificuldades. As competências socioemocionais, dificilmente nós ensinamos falando. As competências nós aprendemos vivenciando. Como é que eu aprendo empatia? Vivenciando situações que me promovam desenvolver essa habilidade. Então, escolha algumas, verifique quais são as competências socioemocionais que os alunos precisam desenvolver e comece aos poucos, implementando aos poucos. No primeiro obstáculo que você tiver, não pare, não desista, não cometa esse erro. Os passos que eu falei aqui, para você anotar. Os passos, às vezes eu olho para lá, tá bom? Que eu estou no YouTube, no computador. Os passos para você começar a implementar a educação integral. O primeiro passo que você vai fazer, é necessário que você entenda os princípios da educação integral e também as teorias e práticas que envolvem esse tipo de educação. Quais são os princípios? Então, o primeiro passo envolve estudos. O primeiro passo que você precisa entender desses princípios, quais são esses princípios da educação integral? Os princípios são o desenvolvimento holístico. O que é o desenvolvimento holístico? É o desenvolvimento do todo, o desenvolvimento do ser como um todo, olhar as necessidades cognitivas, emocionais desses alunos, social e física. Um outro princípio é uma aprendizagem contextualizada, ou seja, que gera significado para o aluno, que esteja conectado, aquilo que você ensina que esteja conectado com a realidade do aluno. Esse é um dos princípios da educação integral. E um outro princípio que eu gostaria de trazer é a colaboração. Não se faz nada sozinho, nem sozinha. O segundo passo para você começar a implementar a educação integral na sua sala de aula é você refletir sobre as suas práticas docentes, as suas práticas pedagógicas. Ao refletir, você vai identificar quais práticas que você já exerce que estão conectadas com a educação integral. Então, eu já aplico a colaboração, eu já escuto as necessidades dos meus alunos. Então, veja quais são as suas práticas, reflita e identifique as suas práticas pedagógicas que já estejam conectadas com a educação integral. E aí você vai verificar as lacunas que precisam ser preenchidas. O terceiro passo para você começar a promover a educação integral nas suas aulas é começar. É isso mesmo. É agir. É agir. É como eu falei, é não parar no primeiro obstáculo. Começando com pequenas mudanças.
E aí você vai avaliando esses impactos. Sim, porque muitas coisas terão que ser adaptadas e outras coisas terão que ser mudadas de fato. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você pode proporcionar para os alunos momentos de reflexão sobre os pontos fortes ou os pontos de melhoria para os alunos. Você pode promover para os alunos fazer uma autoavaliação do aprendizado, mas não que a educação integral, que a promoção das competências socioemocionais não fique só na reflexão. Não fique só na reflexão, só no pensamento. Promova nas suas aulas situações, vivências que os alunos possam experienciar, experimentar. Exemplo, né? Situações que envolvam projetos para os alunos, projetos colaborativos, projetos que liguem a escola e a comunidade, ou mesmo se a gente ficar na escola, dentro da escola, promova um aprendizado para fora da sala de aula, ocupe outros espaços de aprendizagem também. Então, promova essa vivência dos alunos. A reflexão, ela é importante, mas que não fique só na reflexão. E promova situações, vivências, porque é na prática que a gente aprende muito mais e é na prática que as dúvidas e os desafios surgem, é ou não é? Muito bem. Prof, eu quero lembrar também aqui para vocês que são muitos desafios e a educação integral é um deles. Por isso, é importante que você continue sempre aprendendo, fazendo formações continuadas, participando de workshops, palestras, com colaboração com colegas, desenvolvendo planos em conjuntos, planos que se sustentam. Comece pequeno. Quando eu falo comece pequeno, comece na sua sala de aula. E aí você vai expandindo para outras salas de aula, de outros professores. E aí vocês expandem para o espaço da escola e depois vocês vão para além dos muros da escola. Mas primeiro comece pequeno na sua sala de aula. É possível você começar esse movimento de educação integral, para que você mude todo o seu cenário. Se você está num cenário, numa sala de aula, com alunos desrespeitosos, indisciplinados, você frustrada, frustrado, cansado e cansada, então está na hora de você tentar algo novo. Está na hora de você tentar outro caminho. E a educação integral é um desses caminhos. Certo? Para a gente finalizar aqui, eu quero te fazer um convite. O convite é da próxima semana. Nós vamos falar de um tema que, quando eu escutei isso, me chocou sobre esse tema. Me chocou. Só que eu quero compartilhar isso com vocês. Então, na semana que vem, a gente vai fazer uma aula. E o tema é o seguinte: a era do professor e da professora acabou. E a inteligência artificial não tem nada a ver com isso. Eu escutei isso, me chocou, mas depois fez todo sentido para mim. E eu quero compartilhar com vocês isso semana que vem. Você topa o convite? Vamos finalizar aqui então a nossa sala de professores, nosso episódio 11. Então, se esse episódio 11 fez acender uma luzinha aí dentro de você, se agregou para o seu conhecimento, eu convido para você curtir essa aula e compartilhar com outros professores também, para eles conhecerem o que é a educação integral. Tá joia? Ó, um beijo para vocês e até mais.